A compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Indagado sobre a desigualdade verificada entre as classes sociais, o espírito Emmanuel esclareceu que a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Refletindo sobre o ideário comunista, o mentor de Chico Xavier elucida o seguinte: a concepção igualitária absoluta, comunismo, é um erro grave em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Allan Kardec pronuncia que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Para o codificador, a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Razão pela qual o pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis suntuárias, que se poderá remediar o mal. Deus nos outorga a todos uma oportunidade idêntica ante a dinâmica do tempo. Todos temos o direito de conquistar a sabedoria e o amor pelo cumprimento do dever e do entusiasmo individual. Impregnamos o próprio mapa de méritos nas lutas do dia a dia. Sobre as questões proletárias, obviamente elas podem ser resolvidas sem violências, sobretudo quando forem categoricamente aceitos e aplicados os princípios abençoados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias, são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. Todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. A harmonia da sociedade não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. É desnecessário desviarmos o tempo com debates inócuos a fim de identificarmos o desengano das teses de Karl Marx. Reafirmamos que seus seguidores, sequer creem em Deus, sonham com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, acreditem ou não, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligências, virtude, compreensão e moralidade. Com magna cuidade o notável Leon Denis proferiu: o Espiritismo é, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Assim hoje, em face das doutrinas religiosas enfraquecidas, petrificadas pelo interesse material, impotentes para esclarecer o espírito humano, ergueu-se uma filosofia racional, trazendo em si o germe de uma transformação social, um meio de regenerar a humanidade,
de libertá-la dos elementos de decomposição que a esterilizam e enodoam. 15. A reeducação solidária dos apenados. A finalidade da lei correcional não é punir puramente, entretanto igualmente possibilitar a recuperação do criminoso. Para os especialistas do assunto, a pena é uma resposta punitiva estatal contra um determinado crime e deve ser proporcional à extensão do dano, jamais poderá violar a dignidade humana, pois estaria reparando um erro com outro erro. A punição por si só não muda o comportamento transgressor do ser humano socialmente opresso. É preciso reeducá-lo para que possa compreender a importância da liberdade. O adolescente marginalizado é, quase que invariavelmente, vítima de desigualdade social, pois que não tem renda suficiente para usufruir de bens e serviços básicos, como saúde, educação, habitação e lazer. Situações determinantes para que o jovem se torne revoltado ou ansioso por experimentar o que da vida lhe é suprimido. Para tais adolescentes, o melhor recurso é o processo de ressocialização, não com vistas à repreensão judicial, mas à reinserção desse jovem infrator na sociedade que ele mesmo rejeitou. Por essa razão é auspicioso os programas de reeducação desses jovens que tendem a aproveitar as oportunidades que algumas instituições de ressocialização lhes proporcionam. No Brasil existem algumas empresas que agem semelhante a certa rede de supermercados que oferece emprego e orientações a esses adolescentes. A rede mantém um programa intitulado de Gente de Futuro, propondo formar os jovens para o mercado de trabalho, oferecendo apoio às suas famílias. O programa é executado em parceria com Fundação Casa, antiga FEBEM, para recrutar e contratar jovens que ainda cumprem, ou já cumpriram medidas socioeducativas, para atuarem nos supermercados. A lógica do amor diz que os mais conscienciosos devem ajudar os mais atrasados, os mais inteligentes aos menos dotados intelectualmente, o maior ao menor, e assim por diante, inoculando, portanto no tecido social a vacina do Evangelho ao próximo. O menor infrator, portanto, deve ser alvo dessa intensa providência socioeducativa e de outros recursos psicoterapêuticos, para o seu regresso ao bom convívio social. A reeducação de qualquer delinquente pode ser feita por meio da implantação de frentes de trabalho para profissionalização, como vimos acima, não apenas para tirar criminosos apenados da ociosidade, porém igualmente abrir perspectiva de integração futura na sociedade. Nesse sentido reverenciamos os grupos de várias denominações religiosas que desenvolvem excelentes projetos de recuperação do encarcerado, por intermédio de uma efetiva programação de visitas permanentes aos centros de reclusão. Tais religiosos promovem palestras de valorização humana, divulgação doutrinária, instituição de voluntários padrinhos, contato com parentes, distribuição de cestas básicas para familiares dos recuperandos, objetivando o aumento do índice de recuperação dos internos nos presídios brasileiros. Há 2001 anos o mestre forneceu importantes convites sobre esse trabalho. Recordemos suas considerações sobre a prática de um sublime código de caridade, ante as questões da vida dos criminosos. Senhor, quando foi que te vimos preso e não te assistimos? Ao que lhe respondera, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Somente a experiência do Evangelho pode estabelecer as bases da concórdia, da fraternidade e constituir os antídotos eficazes para minimizar a violência que ainda avassala a terra. Na verdade, o homem cresce e se expande na medida em que se projeta no coração do semelhante. Assim, a realização de qualquer investimento de solidariedade, ante os presos de menor ou maior periculosidade, se consubstanciará no mais eloquente ato cristão. A sentença perdoar 70 vezes 7 vezes proferida por Jesus precisa ser aplicada ao limite máximo das nossas experiências cotidianas.
Os benfeitores espirituais nos instruem que devemos amar os criminosos como criaturas que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a nós, pelas faltas que cometemos contra a sua lei. Em muitos casos somos mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negamos perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conhecemos, e muito menos lhe será pedido do que a nós. 16. Quem me estabeleceu juízo ou arbítrio da vossa partilha? Sem adentrar em pormenores sobre diferentes significados do termo herança, do latim herentia, ou espólio, do latim spolium, propomos conceituar a palavra como conjunto dos bens que integra o patrimônio deixado pelo desencarnado, e que serão partilhados, no inventário, entre os encarnados, herdeiros ou legatários. Herança é, portanto, o direito de herdar, receber algo de uma situação anterior. Eis alguns exemplos clássicos. O meu avô deixou para meu pai uma fazenda em Goiás como herança. O Santiago dilapidou a herança dos seus pais. Minha tia deixou-me como herança um apartamento em Brasília. Via de regra, o homem contemporâneo sonha receber uma herançazinha de um parente próximo abastado, estar bem na vida, ganhar bem e às vezes até contempla trabalhar para enriquecer. Porém, normalmente, permanece sob miragens. Obviamente esse desígnio materialista, dos tempos atuais, compõe a fórmula de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Por outro lado, há pessoas riquíssimas que têm experimentado significativa desambição material. O magnata Warren Buffett, quarto homem mais rico do mundo, prometeu doar 99% de sua fortuna antes de desencarnar. Começou anunciando o direcionamento de 83% para a Fundação Gates. O bilionário afirmou que quer dar aos seus filhos somente o suficiente para que eles sintam que podem fazer tudo, mas não o bastante para que eles acharem que não precisam fazer nada. O poderoso Bill Gates, primeiro homem mais rico do mundo, Michael Bloomberg, Nigella Lawson e o músico inglês Sting, não deixarão suas fortunas como herança para os filhos. Ambos defendem a tese que seus filhos precisam trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. O tema é instigante. Os fortuitos herdeiros necessitam pensar que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento ajudará a desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto, que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Cristo: meu reino não é deste mundo. Sobre a questão do espólio, o espírito Humberto de Campos expõe em Cartas e Crônicas o seguinte trecho: em família observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e, se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações, através de tribunais e cartórios. A cobiça por uma herança é tão grave e real que o espírito André Luiz também aconselhou que se faça uma avaliação prudente sobre as questões referentes a testamentos, resoluções e votos, antes da desencarnação, para o desencarnado não experimentar choques prováveis, ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. Pois o fenômeno da morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. O codificador inquiriu aos espíritos se o princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida tirar-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes.
Os benfeitores elucidaram que o homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Quase sempre a partilha dos bens torna-se uma prova muito difícil tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Kardec igualmente explorou o tema na questão 328 do Livro dos Espíritos quando indagou as vozes do além se o desencarnado assiste à reunião de partilha de seus herdeiros. Os benfeitores espirituais afirmaram que quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a incapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O assunto nos transporta para as eras apostólicas quando alguém da multidão pronunciou a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juízo ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. Em suma, fazemos o remate final com a reflexão de Humberto de Campos: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens, que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem, junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. 17. Envelhecer é uma arte e uma ciência. Anne Leitrim, uma inglesa de 70 anos de idade, residia sozinha em Bournemouth, no sul da Inglaterra, e foi encontrada morta no quarto do seu apartamento, após 6 anos. Os vizinhos supunham que ela tinha se mudado e a família, pasmem, não sentiu sua ausência durante todo esse tempo. Diante do caso, o servidor Cliff Rich, membro da organização Contact Elderly, instituição filantrópica de apoio a idosos, alegou que muitos anciãos são praticamente invisíveis para o resto da sociedade inglesa. Observemos que estamos diante da sociedade mais conservadora da Terra, tida como de primeiro mundo, onde se apregoa muito a importância do bem-estar dos idosos. No Brasil, alguns sociólogos afirmam que, se um país como o nosso precisa de um estatuto dos idosos, ou seja, de uma lei, para lembrar a respeitabilidade deles, isso indica que algo está muito errado com a sociedade. Certo dia escutei um cidadão brasileiro, na fila do cartório, esbravejando que o direito do idoso era uma incoerência, um exagero. Revoltado, arrazoava: vamos ao banco, ao cinema, em qualquer fila, até as de emergência, e aquele montão de pessoas passa na nossa frente se dizendo preferencial. Quem é idoso? A pessoa às vezes nem tem 60 anos, anda de sapato esportivo, tênis, usa óculos Ray-Ban, está magnificamente arrumada, mulheres maquiadíssimas, homens arremessando glamour e dizem sou idoso. E lá ficamos nós, otários, para trás. Acho que há muita indolência. Até office velhos escritórios arrumaram. Empréstimos, 13º antecipado, medicamentos e trabalho. Tudo é para eles, e nós, que estamos na idade adulta e necessitada, o que sobra para nós? O governo devia pensar em todos, mesmo porque ser idoso não é ser minoria.
Sem entrar em disputa com tão indignado cidadão, cabe-lhe recordar que não se pode generalizar jamais numa circunstância dessas. O processo envelhecer demanda uma atenção especial em virtude das modificações biológicas, psicológicas e sociais, sendo necessária uma maior atenção por parte da sociedade e formulação e efetivação de políticas públicas voltadas para o idoso. Em muitas culturas e civilizações, principalmente as orientais, o idoso é visto com respeito e veneração, representando uma fonte de experiência, do valioso saber acumulado ao longo dos anos, da prudência e da reflexão, enquanto em outras o idoso representa o velho, o ultrapassado e a falência múltipla do potencial do ser humano. É lamentável. A história mostra que o envelhecimento do corpo de muitos anciãos não se processou em paralelo, para quem soube cultivar o espírito. A idade cronológica não representou barreiras para Giuseppe Verdi, compositor italiano, que aos 60 anos compôs Aida, com mais de 74, Otelo, e aos 84 completa 13 morredoras páginas religiosas, Ave Maria, Stabat Mater Te Deum. Pablo Picasso, o genial pintor espanhol, aos 91 anos, cria, Winston Leonard Spencer Churchill, septuagenário, foi a alma da resistência na Segunda Grande Guerra, e morre aos 91 anos em plena contribuição social. Que falar ainda de Albert Einstein, Thomas Edison, Albert Schweitzer, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Konrad Hermann Joseph Adenauer, Bertrand Russell, espíritos altamente produtivos aos 70, 80, 90 anos de idade física, que não se entregando à vida contemplativa, permanecem vivos até hoje, quando pelos efeitos de suas descobertas, invenções, ideias e ideais se mantiveram produtivos, interessados, interessantes e atuantes, apesar do envelhecimento físico. Cremos que a decrepitude deveria ser encarada como venturosa pelo que contém de gratificante, mormente por causa das longas refregas das buscas e das realizações. Envelhecer é uma arte e uma ciência, se buscarmos rejuvenescer nossa alma. Há idosos que conquistaram a longevidade de forma sadia e feliz, contudo muitos estão largados nos asilos da vida, amargando suas enfermidades no isolamento. Há os que aceitam sua decrepitude sem resingar e sem exigir nada dos outros, todavia igualmente indiferentes não oferecem nada a ninguém. Dizem que a idade avançada é a noite da vida, entretanto, a noite pode ser bela, clara, toda ornamentada de estrelas e constelações, luar e claridade a se esparzirem de uma longa vida cheia de virtude, bondade e honra. O entendimento espírita vê a idade avançada como outono no tempo, fase normal, necessária, imprescindível na sucessão harmônica dos objetivos e funções da encarnação, envolta, igual a todas as outras, nos dons da natureza, nas bênçãos de Deus. 18. Em sã consciência, quem pode arremessar a primeira pedra? Tivemos uma dessas incomuns ocasiões em que, a partir de uma nova representação tecnológica, isto é, de uma nova relação com a sociedade moderna, um novo modelo de humanidade é concebido. Estamos num estágio social em que o mundo virtual é quase o real, contudo, ele nos brota como sonho. Alguns sonham com cuidado, outros se submergem nos cipoais dos desvarios oníricos. Em todos esses estágios há o perigo de essa situação virar pesadelo. Esse é o preço que o homem paga pelo avanço da tecnologia da informação, apesar de muitos cidadãos ainda não terem se dado conta de que seus atos pelas vias virtuais estão estabelecendo desastres morais de consequências imprevisíveis. Vejamos, a questão aqui colocada como inquietante é o duplo adultério ocorrido pelas ferramentas virtuais, desaguando na vida real. Uma casal bósnio está se divorciando, depois de descobrir que um trai a outro em chats na internet. Detalhe, eles começaram o relacionamento virtual usando pseudônimos,
e só descobriram a verdade quando combinaram um encontro real com os novos parceiros. Sana Claric, 27 anos, e seu marido Adnan, 32, usavam os pseudônimos de Sweetie e Prince of Joe em salas de bate-papo. Conheceram-se e iniciaram uma relação, confidenciando-se mutuamente os problemas que tinham em seu casamento. Os dois estavam convencidos de ter finalmente encontrado sua alma gêmea e resolveram marcar um encontro real para se conhecer, e descobriram a verdade. A esposa disse que de repente estava apaixonada. Parecia que eu e Prince of Joy, pseudônimo do esposo, estávamos amarrados no mesmo tipo de casamento infeliz. Depois, me senti tão traída, disse a esposa. O marido, por sua vez, continua sem poder acreditar no que aconteceu. É difícil pensar que Sweetie, pseudônimo da esposa, que escreveu coisas tão maravilhosas para mim, Prince of Joy, é na verdade a mesma mulher com quem me casei e que, por anos, não foi capaz de me dizer uma única palavra agradável. Sem dúvida estamos diante de insólita ocorrência inteiramente edificada sobre as areias de um casamento arruinado, da escapatória do consórcio por meio da recíproca infidelidade conjugal e da autocomiseração em face do mútuo adultério. Diante do fato, tenta-se a busca do divórcio para resolver a demanda de dois corações lesionados. Compreendamos que a traição dói de todas as maneiras, seja ela virtual ou real. Perante a deslealdade conjugal, grande contingente de pessoas exibem duas fases de reação: protesto e desespero. A pessoa se contorce, grita, chora, implora por uma nova chance. Já na segunda fase, a reação será muito parecida com a de pacientes em depressão: falta de vontade de interagir socialmente, perda de apetite, insônia e desinteresse por qualquer atividade. Obviamente não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. Não estamos aqui para lançar juízos sobre o império conceitual de falsa superioridade ante os que se encontram dilacerados nos sentimentos. Sobre o adultério em si preferimos recorrer à sentença do Cristo que diz: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Sobre o ditado atire a primeira pedra, é curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas, nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher, em falhas do sexo, para pronunciar a sua inolvidável sentença. Todavia, dos milenares e tristes episódios afetivos que reverberam na consciência humana, resta, ainda, por ferida sangrenta no organismo da coletividade, o adultério que, de futuro, será classificado na patologia da doença da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado. Infelizmente, o adultério ainda permanece na Terra, por instrumento de prova e expiação, destinado naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso, na balança do progresso e da vida. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal luzindo na presença de cada uma, então o conceito de adultério se fará distanciado do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. O Espírito Emmanuel ilustra aqui no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da Terra haja escapado, no conjunto das existências consecutivas, aos chamados erros do amor.
Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração no período da reencarnação em que se encontre, investiga as próprias inclinações e anseios no campo íntimo, e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos, que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Achamo-nos muito longe da pureza do coração, e por isso mesmo, se alguém nos parece cair sob enganos do sentimento, não critiquemos, em vez disso, silenciemos e oremos a seu benefício. Nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual a dimensão da experiência afetiva que nos espera no futuro. Somos incapazes de examinar as consciências alheias, e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. 19. Ideologia partidária X Doutrina dos Espíritos. O legado da tolerância doutrinária não se deve manifestar na forma de omissão diante das enxertias conceituais e ideias anômalas que alguns companheiros intentam impor nas instituições doutrinárias em nome da militância política. Principalmente nas proximidades das disputas para eleições político-partidárias, em que surgem aqui e acolá discussões sobre se o espírita deve ou não candidatar-se a algum cargo eletivo. Em verdade, a doutrina dos espíritos não estimula o engajamento para funções nas estruturas político-partidárias. E não ajusta sua tribuna a serviço da propaganda partidária de quaisquer candidatos. A tarefa urgente do espírito é a transformação de comportamento individual, a luta pelo ideal do bem, em nome do Evangelho. Agindo assim, os espíritas não estão alheios às questões políticas. Engana-se quem pensa o contrário. Os espíritas incorruptíveis, fiéis à família, à sociedade e aos compromissos morais, são, integralmente, cidadãos ativos, que exercem o direito e, ou obrigação, depende do ponto de vista, de votar, porém, sem vínculos com as absurdas contendas ideológico-partidárias. Se algum confrade estiver vinculado a qualquer partido político, se deseja concorrer como candidato a cargo eletivo, obviamente tem total liberdade de fazê-lo, mas que atue bem longe dos ambientes espíritas, de modo que não camufle, dentro da instituição espírita, disfarçada intenção, visando conquistar votos dos frequentadores. O excesso de cautela nesse caso é recomendável. Não é questão de preconceitos, é até uma questão de lógica, pois, em se discutindo assuntos da política humana, é inadmissível trazer, para as hostes espíritas, o partidarismo, a ideologia, de direita, esquerda, centro, ambas etc. 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 Conquanto, como cidadão, cada espírita tem o direito e o livre-arbítrio para militar no universo fragmentado das ideologias político-partidárias, não tem o direito de confundir as coisas. Não esqueçamos que o espiritismo não é um fragmento da política mundana, nem tampouco se envolve com grupos políticos sectários, que utilizam meios contraditórios com os fins de poder. Como vimos, por razões óbvias, repetimos. É imperioso distinguir o interesse de valor inócuo da política humana da excelsa política de Jesus, a verdadeira luz que alumia todo o homem. Quando trabalhamos pela erradicação da miséria e da exclusão social, estamos adotando a política daquele que é desde o princípio. A política do verdadeiro espírito é a favor do ser humano e de seu crescimento espiritual. O espírita consciente não se submete nem se omite diante do poder político, e nem tampouco assume um lugar de oposição ou de situação. Até porque o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Bezerra e Eurípides.
O primeiro capítulo do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estabelece a seguinte proibição, isso mesmo, proibição, às questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social nela, SPE, são interditas. Portanto, e por imparcial razão, é inaceitável alguém utilizar a tribuna espírita para propaganda político-partidária. Da mesma forma, é situação deprimente um espírita utilizar palanques eleitoreiros a fim de implorar votos, valendo-se demagogicamente de sofismas e simulacros de modéstia, pobreza, humildade, altruísmo, tolerância, exaltando suas inigualáveis virtudes e colossais obras de caridade. Aconselhamos a tais imponderados espíritas, mendicantes de votos, que se afastem do espiritismo e optem por outro credo, a fim de que seja assegurado ao movimento espírita a não contaminação dessa infecciosa política reles e mesquinha de interesses pessoais. Alguns defensores da politização nas casas espíritas evocam Bezerra de Menezes e Eurípedes Barçanufo a fim de justificarem seus arrazoados. A carreira política de Bezerra de Menezes iniciou-se em 1861, quando foi eleito vereador municipal pelo Partido Liberal. Foi reeleito para o período 1864 a 1868 e elegeu-se deputado-geral em 1867. Novamente foi eleito vereador em 1873. Ocupou o cargo de presidente da Câmara, que atualmente corresponde ao de prefeito do Rio de Janeiro, de julho de 1878 a janeiro de 1881. Nessa época, a intensificação da luta abolicionista teve a adesão de Bezerra, que usou de extrema prudência no trato do assunto. Entretanto, no dia 16 de agosto de 1886, o público de 2.000 pessoas que lotava a sala de honra da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ouviu, silencioso e atônito, o famoso médico e político anunciar sua conversão ao espiritismo. A partir daí, não se envolveu com o partidarismo político. Quanto a Eurípedes Barçanufo, foi respeitável representante político de sua comunidade, sem dúvida. Tornou-se o secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramentano. Logo viu-se guindado à posição natural de líder, por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida. Através de informações prestadas por um dos seus tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação espírita. Diante dos fatos, voltou completamente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas. A partir daí, o partidarismo político deixou de ser parte integrante dos anseios do jovem mineiro. Não temos necessidade de representantes políticos. Por fortes razões, é necessário que façamos profunda distinção entre espiritismo e política partidária. Somos políticos desde que nascemos e vivemos em sociedade, sim, e daí? A doutrina espírita não poderá, jamais, ser veículo de especulação das ambições particulares nesse campo. Se o mundo gira em função de políticas econômicas, administrativas e sociais, não há como tolerar militância política dentro das hostes espíritas. Não se sustentam as teses simplistas de que só com a nossa participação efetiva nos processos políticos ao nosso alcance ajudaremos a melhorar o mundo. Isso é parvoíce ideológica. Não há como confundir a política terrena de interesses menores com a política do Filho do Altíssimo. Cada situação na sua dimensão correta. Política partidária, aos políticos pertence, enquanto o que prática espírita é atividade para espíritas cristãos. O argumento de que os parlamentares se servem, com o pretexto de defender os postulados da doutrina, ou aliciar prestígio social para as hostes espíritas, ou, ainda, ser uma luz entre os legisladores, é argumento ardiloso, desonesto.
Não temos necessidade absoluta de representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Os legítimos estudiosos espiritistas acercam-se da compreensão de viver naturalmente impregnados de bom senso e humildade. Entendem que a missão da doutrina é consolar e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados e inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Mais uma vez, afiançamos que não se sustentam as teses inúteis de que só com a nossa participação efetiva nos processos políticos ao nosso alcance ajudaremos a melhorar o Brasil. Não esqueçamos que o Rei dos séculos cogitou muito a melhora da criatura em si. Não nos consta que o Filho de Deus tivesse aberto qualquer processo político partidário contra ou a favor do poder constituído à época. Portanto, a nossa conduta política, a partidária, não deve ser encarada como conformismo. Pelo contrário, essa atitude é sinônima de paciência operosa, que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade da administração de nossos interesses públicos. É acertado lembrar que, nos imperceptíveis consentimentos, vamos descaracterizando o programa da terceira revelação. A título de tolerância, diversas vezes fechamos os olhos para a politização nas casas espíritas. Entretanto, a experiência demonstra que, às vezes, é presumível até fechar um olho, porém nunca os dois. Considerando que nosso mundo é a morada da opinião, é natural que apresentemos para os companheiros militantes políticos desacordos sobre esse tema. Inadmissível, porém, tendo em vista a própria orientação da doutrina espírita, é o clima de injunções que se coloca, não raro, envolvendo os que confundem intensidade com agressividade, ou defesa da verdade com inflexibilidade. Estamos investidos de compromisso mais imediato, em vez de mergulhar no mundo da política saturada por equívocos deploráveis. Por isso, não devemos buscar uma posição de destaque, para nós mesmos, nas administrações transitórias da Terra. Se formos convocados pelas circunstâncias, devemos aceitá-la, não por honra da doutrina que professamos, mas como experiência complexa, onde todo sucesso é sempre muito difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados e inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Conclusão. Fosse uma sociedade educada para a tolerância recíproca, para o respeito à autoridade, para o trabalho persistente, sem conflitos entre servidores e governo, empresários e trabalhadores, em que as pessoas se unissem para compreender a necessidade dos valores espirituais na vida de cada um ou de cada grupo social, seríamos um país venturoso e pacífico. Muitos podemos admirar a política enquanto ciência, enquanto princípios, enquanto filosofia, mas definitivamente não precisamos nos envolver em partidarismos políticos. Pensamos ser justos em lutar por nossa ação voluntária na sociedade, seja na ação profissional, seja na ação de cidadania, sem trocar nossa dignidade por politicagens ou conveniências pessoais. 20. Educação espírita deve ser provida no lar e no centro espírita. A rede de escolas Charter Keep, Knowledge Power Program, nos Estados Unidos, tem como meta levar seus alunos, quase 90% oriundos de famílias pobres, até a universidade.
A proposta consubstancia-se em diversas atividades visando despertar entusiasmo, perseverança, autocontrole, gratidão, otimismo, inteligência social e curiosidade em seus alunos. Uma de suas unidades, localizada no Harlem, em Nova York, extrapolou e criou uma inusitada aula de caráter. Nesse sentido, a escola investiu no ensino de habilidades como comunicação, resiliência e determinação. A proposta é para fazer conexões com a ciência e explicar como o cérebro funciona, através de técnicas de meditação, concentração e yoga. Efetivamente não ponderamos bastante sobre a educação moral, mesmo neste século, ou nas últimas 2 décadas. Somente agora psicólogos pesquisam sobre a inteligência emocional e pedagogos timidamente começam a falar sobre autoconhecimento, mesmo assim atrelados à sociedade do conhecimento, dando mais ênfase ao intelectual que à moral. Algumas propostas pedagógicas atuais são elogiáveis para instruir o homem, porém é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. A educação do espírito é o núcleo da lição espírita. O Livro dos Espíritos é um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra. A doutrina dos espíritos, sem sombra de dúvida, é uma súmula cultural, compreendendo diversos campos da ciência, tendo como ponto de aliança a pedagogia. Não foi por acaso que o professor Reville embrenhou-se pela educação após receber profundo legado de Pestalozzi, a representação mais poderosa da pedagogia mundial. Na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. A caridade legítima, sob qualquer aspecto, que o cristão deve procurar realizar, não pode restringir-se somente ao importante e imprescindível assistencialismo material, às vezes circunscritos e improfícuos, contudo sim a caridade da educação. Para o ínclito pedagogo leonês, há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos adquiridos. O empenho pela educação integral não pode resvalar pelos sofismas materialistas, utilitaristas e de usuras vazias, que são atualmente o mote da maior parte das ideologias dominantes. O cerne da pedagogia espírita é uma proposta de educação do espírito. Nesse sentido, entendemos ser na escola da família que podemos e devemos em primeiro lugar conquistar e exercitar virtudes fundamentais da educação espiritual, como altruísmo, paciência, amor ao próximo, e ao mesmo tempo o empenho de contribuirmos para o progresso do semelhante. Trata-se, pois, a família de um universo permanente e fecundo para a educação plena. O mais forte impulso que o Espiritismo ajusta na relação entre os elementos de uma mesma família é o rompimento de hierarquias de funções. Cabe aos pais a missão de educar os filhos e na verdade trata-se de empreitada de amplo encargo moral. Todavia, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, avó, avô, neto e netas são invariavelmente espíritos andantes da evolução humana, cada qual transportando sua herança pregressa e seu mandato atual, necessariamente análogos, e dignos todos de respeito e amor, sejam velhos, adultos, jovens, crianças, homens e mulheres. Lamentavelmente, hoje as obras cinematográficas, os programas de TV, a internet, as revistas em quadrinhos, que veiculam violências com heroísmo, inventando universos fantasiosos além do mundo real, decretando que os mocinhos usem as mesmas estratégias dos bandidos, como se a harmonia pudesse ser apropriada através do uso da truculência. Muitas escolas e grupos familiares instruem autoritariamente, sem o exercício do diálogo, do trabalho construtivo,
obstinando em empregar aprendizados acabados, fórmulas fechadas e preleções recorrentes. Nesse caso, quem pode ser apontado como culpado das misérias morais na sociedade? Respondem os espíritos que a sociedade, rematam, é frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiá-las às tendências perniciosas. No debate aos que acodem a ideia de se levar a filosofia espírita da educação para os educadores e para a escola formal, defendem que somente a filosofia espírita pode impulsionar o fazer educacional para fins superiores. Afiançam que é numa instituição de ensino primário, secundário ou superior, que devemos colocar em prática a educação segundo o Espiritismo. Defendem que é preciso criar espaços institucionais, onde as crianças, os adolescentes e os jovens possam receber uma educação integral, ser amados e observados como espíritos imortais e reencarnados, ser estimulados a se autoeducarem. Para tais arautos, a cultura, tanto objetiva como subjetiva, dera do espírito, não pode ser transmitida às novas gerações através dos limitados recursos da educação cristã ou da educação laica, ambas superadas. O conflito materialismo versus espiritualismo, que gerou essas duas formas de educação, não tem mais possibilidade de sobreviver na cultura atual. A nova concepção do homem e do mundo, que marca o nosso tempo, exige uma nova educação de dimensões cósmicas e espirituais. Sob esse argumento evoca-se como justificativa Eurípides Barçanufo, que fundou e dirigiu o Colégio Allan Kardec em Sacramento, MG, lá pelos idos de 1909. Após essa empreita do apóstolo mineiro, afirmam os causídicos da educação espírita nas escolas regulares que ninguém mais pode deter a marcha da escola formal de ensino espírita. Só confiamos que eles não ignorem que a humanidade não se converterá ao espiritismo dessa forma. Quem sabe o argumento seja até instigante analisado sobre a plataforma da educação espírita nas escolas particulares. Todavia optamos por considerar a contestação levando-se em conta o ensino público, onde pugnamos pela ideia de que educação laica, do ponto de vista do Estado e dos direitos de cidadania, deve ser mantida como tema de foro íntimo do indivíduo, alojado ali, junto à liberdade de consciência e de opinião. Diante da diversidade existente no Brasil, por exemplo, é central que esta questão seja novamente discutida, no sentido de que não haja mais nas escolas públicas espaços para pregação, ensino de quaisquer crenças religiosas patrocinadas pelo poder público. Não cabe ao Estado destinar energia e dinheiro para esse fim, sendo isso uma responsabilidade das instituições religiosas e da família. Considerando a posição assumida pelo Conselho Federativo Nacional, em reunião plenária de 9 de novembro de 1997, a Federação Espírita Brasileira propôs que o ensino religioso deve ser ministrado no lar e no centro espírita tão somente. Recomendou ainda que as instituições espíritas de todo o país orientassem os pais para que declarem expressamente, no ato da matrícula dos alunos espíritas, nas escolas públicas de ensino fundamental, que eles não assistirão às aulas de ensino religioso, sob qualquer hipótese. Perfilhamos ao lado do mesmo pensamento febiano, pois admitimos que a educação espírita deve ser mantida restrita aos centros espíritas, para os espíritas, ao lar e, sobretudo, desprovida da roupagem imprópria do sectarismo. O núcleo familiar é o primeiro grupo social do qual participamos e recebemos, não somente, herança genética ou material, mas principalmente moral. A educação espírita aí tem um papel importantíssimo na formação do caráter do indivíduo, ou melhor, na formação da pessoa como um todo. Salvo o melhor juízo, recusamos qualquer ensino de espiritismo nos currículos das escolas e faculdades formais, públicas e ou privadas. 21. Ismael, um espírito, Bezerra de Menezes, um cristão e a seiva do Evangelho na pátria coração do mundo.
Os primórdios do Espiritismo. Segundo as fontes que colhemos, identificamos os primórdios do movimento espírita brasileiro, pré-codificação, nas experiências dos partidários do mesmerismo. Dentre os adeptos, topamos com os médicos homeopatas Benoit Julius Mure, francês, e João Vicente Martins, português. Ambos chegaram ao país em 1840. Havia mais aderentes da técnica de Mesmer, a exemplo de José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da Independência, igualmente adepto à homeopatia, e Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá, que publicou um livro de essência pré-espírita em 1844. O espírito Humberto de Campos explanou em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Benoit Julius Mure e João Vicente Martins fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação espírita já conheciam os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Aplicavam aos doentes os passes como um ato religioso. Não o faziam por charlatanismo. Samuel Hahnemann recomendava esse processo auxiliar da homeopatia. Foram os homeopatas que lançaram os passes, não os espíritas. Estes continuaram a tradição. Foi no Rio de Janeiro que se formaram os precursores do movimento espírita brasileiro, mormente pelo grupo fundado pelo médico e historiador Alexandre José de Melo Moraes, integrado por Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, Bernardo José da Gama, Visconde de Goiânia, José Cesário de Miranda Ribeiro, Visconde de Uberaba, e outros destacados personagens do Segundo Reinado. Há fontes que remontam ao ano de 1845, quando no distrito de Mata de São João, província da Bahia, foram registradas as primeiras manifestações do além-túmulo. Alguns fenômenos das mesas girantes que ocorriam especialmente nos Estados Unidos da América e na Europa foram noticiados pela primeira vez no Brasil entre 1853 e 1854 no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, no Diário de Pernambuco, Recife, e em O Cearense, em Fortaleza. Porém, somente a partir de 1860 que encontramos as primeiras publicações espiritistas. Na capital do Brasil, as primitivas sessões espíritas foram realizadas na década de 1860, por franceses, muitos deles exilados políticos do regime de Napoleão III de França. Desses precursores, mencionamos o jornalista Adolphe Hubert, editor do periódico Corriere do Brasil, o professor Casimir Liotard, e a médium psicógrafa, Madame Perrette Collard. O primeiro periódico com trechos traduzidos das obras de Allan Kardec foi A Verdadeira Medicina Física e Espiritual Associada à Cirurgia, um jornal científico sobre as ciências ocultas e especialmente de propaganda magnetoterapia, publicado de janeiro a abril de 1861 por Eduardo Montegia. Em 1865, mesmo ano do lançamento de O Céu e o Inferno, Luiz Olímpio Teles de Menezes criou em Salvador o Grupo Familiar de Espiritismo, primeira instituição espírita brasileira. Em 1866, Teles de Menezes publicou o opúsculo Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, contendo páginas extraídas e traduzidas de O Livro dos Espíritos. No mesmo ano, na cidade de São Paulo, a Tipografia Literária publicou O Espiritismo reduzido à sua mais simples expressão, de Allan Kardec, sem indicação de tradutor. Em 1869, ano da desencarnação do codificador, Luiz Olímpio publicou o primeiro jornal espírita do Brasil, O Eco do Além-Túmulo, publicado em julho de 1869. Contava com 56 páginas e chegou a circular em Londres, Madrid, Nova York, Paris,
Kardec fez menção a Luiz Olímpio Teles de Menezes na Revista Espírita, edição de novembro de 1865. Em novembro de 1873 foi fundada em Salvador a Associação Espírita Brasileira, extensão do Grupo Familiar de Espiritismo, e, no ano seguinte, 1874, alguns membros dessa associação fundaram o Grupo Santa Teresa de Jesus. Torteroli, um ignoto e incógnito